Isso aí. Vamos lá então para o primeiro destaque, falar sobre Eduardo Bolsonaro, que disse que a decisão de se licenciar do mandato e mudar para os Estados Unidos, onde está desde fevereiro, tem relação com uma suposta perseguição política. Ele falou para a Folha sobre o receio de ter o passaporte cassado e que a permanência dele nos Estados Unidos reforça o estado depreciado das instituições brasileiras. Abre aspas. Criaram um monstro e o monstro agora está sem limites. É um monstro incontrolável, o Alexandre de Moraes. O meu eleitorado me entende, apoia integralmente o meu trabalho e a decisão de ficar aqui fora, fecha aspas. Criaram um monstro, o monstro Alexandre de Moraes, disse o Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, Reinaldo. Olha, essa conversa está na boca de Eduardo Bolsonaro e de outras pessoas que compartilham uma visão do mundo afascistada. Eu digo afascistada porque eles têm um entendimento de como deve ser a política. Esse entendimento de como deve ser a política se traduziu no governo Jair Bolsonaro. A gente viu como ele trata questões que dizem respeito a direitos humanos, a direitos fundamentais, a reparação de desigualdades. Nós vimos o comportamento do Jair Bolsonaro durante a pandemia, né? O modo como ele mobilizou o governo para sabotar, na verdade, o tratamento da Covid e as medidas, né, de contenção da Covid, a aplicação da chamada necropolítica no Brasil, que se deu durante o governo dele. Então, esse entendimento afascistado contra as liberdades fundamentais, contra direitos fundamentais, que não existe só no Brasil hoje, a gente está vendo isso nos Estados Unidos, está vendo isso no poder, né? Ele é uma representação desse pensamento. Que ele diga isso de Alexandre de Moraes, que ele diga isso do Supremo, faz sentido interno, né? Faz sentido junto aos seus, né? Essa gente inequivocamente tentou dar um golpe de Estado, as provas são robustas, inquestionáveis. São questionáveis porque na democracia, no devido processo legal, se pode questionar tudo e os advogados estão questionando. Mas os fatos são abundantes, são claros, são irrespondíveis. Então, que haja essa percepção sobre o Supremo, sobre a atuação do ministro que se destacou porque é relator, nesse caso, sim, é compreensível. Incompreensível é que isso hoje, incompreensível, não, lamentável, né? Que esse tipo de visão, sob o pretexto de se garantir pluralidade e diversidade de pontos de vista, o lamentável é que isso acabe ganhando curso também em certos nichos da imprensa que se esqueceram, parece, com muita rapidez, e é impressionante que isso se dê no momento em que nós temos um filme, né? Ainda Estou Aqui, que ganha o Oscar, ganhando a visibilidade necessária para uma situação que nós vivemos no Brasil, de triunfo da ditadura, de triunfo das mesmas pessoas que Jair Bolsonaro defende no poder, né, das mesmas pessoas que ele exaltava quando no poder, que ele tenha mobilizado os militares de novo para tentar esse golpe de Estado. É um absurdo que também nesses nichos certas análises prosperem sob o pretexto de que nós temos de garantir que todas as vozes se manifestem. Eu acho que a gente tem que garantir que todas as vozes se manifestem, sim, desde que todas as vozes que defendam a democracia. Quem é o juiz da democracia? Você, Reinaldo Azevedo? Não, eu não sou o juiz da democracia, é a Constituição. Não é? E nós tivemos um grupo no poder que tentou rasgar a Constituição, mais uma vez, para tentar se manter no poder. A tentativa de golpe de Estado não é uma questão de juízo de valor, a tentativa de golpe de Estado não é uma questão de opinião, a tentativa de golpe de Estado não é uma questão do lado em que você está na disputa política ou do ponto em que você está no leque ideológico. A tentativa de golpe de Estado foi um fato, a tentativa de golpe de Estado teve reuniões, a tentativa de golpe de Estado teve minuta, a tentativa de golpe de Estado teve reunião do governo para impedir a realização da eleição. Aí vem essa gente se dizer perseguida. Perseguida por quê? Perseguida por que coisa? Perseguida pela lei, perseguida pela democracia, perseguida pelo devido processo legal, né? É uma gente que não respeita
as instituições, que não respeita a separação dos poderes, né? E é por isso que está reclamando. Como contraste, né? Eu sugiro, você não precisa gostar do PT, você não precisa gostar do Lula, você não precisa gostar da Dilma, mas a Dilma foi empichada e ela foi para casa. O Lula foi condenado, ele foi para a cadeia, ficou lá 580 dias, sem prova. Mas daí, ficou lá, recorreu à justiça. Não é? Agora, aqui, o que a gente vê, a tentativa de julgamento, convocam-se a nação, etc. Fizeram uma manifestação no Rio de Janeiro, foi um mico, ou de 18, uma medição deu 18.500 pessoas, outra medição, que é do Datafolha, deu 30 mil. Eles falaram que ia botar 1 milhão, é claro que foi mal sucedido, vamos fazer uma em São Paulo. Tarcísio de Freitas talvez consiga botar mais gente, porque ele tem condições de fazer essa mobilização, né? Mas, em suma, toda a argumentação é ridícula, toda essa lamúria do Eduardo é absolutamente injustificável, né? Fingindo que o Brasil vive uma ditadura. Aliás, é do Eduardo a frase, quando ele desancou o filme Ainda Estou Aqui, né, e chamou o Walter Salles de psicopata cínico, né? Ele disse que o filme trata de uma ditadura inexistente. Lembrando que o Rubens Paiva morreu em 1971, na vigência do AI-5, que durou 10 anos no Brasil, né? A ditadura absoluta. Né? O AI-5, até o Jarbas Passarinho votou a favor, mas repudiou em essência. Né? Ele diz, não, aquilo não era ditadura, aquilo era uma falsa ditadura. Segundo ele, ditadura brasileira, a ditadura verdadeira é essa que nós temos. Então, quando alguém chama a democracia brasileira de ditadura e chama a ditadura de democracia, a gente sabe qual é o juízo torto dessa pessoa. A gente sabe com quais critérios ela opera, não é? Agora, o que chama a minha atenção aí é a oportunidade disso. Eu escrevi hoje um artigo que muita gente pode falar, puxa vida, você avançou muitos graus ali na interpretação. Sim, eu sempre, né, posso ter corrido o risco de fazer aquilo que eu mesmo critico, né? Já citei aqui o livro do Humberto Eco, né, Interpretação e Superinterpretação. Posso ter corrido o risco da superinterpretação? Talvez, mas eu pergunto, a que se deve esse movimento do Eduardo Bolsonaro? Ele não é um dos denunciados pela PGR. O que havia contra ele era um pedido que o PT havia encaminhado, o Lindbergh, na verdade, havia encaminhado, de retenção do passaporte, retenção que não houve, o procurador-geral se manifestou contra e o Alexandre arquivou. Então, ele não é um investigado aqui no Brasil. Agora, as pessoas às vezes sabem o que fazem e então dizem, me parece que ele resolveu ser preventivo, né? Antes que eu seja investigado, porque eu sei o que eu estou fazendo, então eu vou declarar que eu estou sendo perseguido, né? Num texto de uma violência impressionante, violência retórica contra o Supremo, né? Dizendo ali os maiores absurdos sobre a questão legal no Brasil, né? Declarando a sua própria coragem em fugir do país, né? Fugir de uma perseguição, insisto, que não existe, né? Agora, à medida que ele toma essa decisão, isso tem algumas consequências políticas, né? Isso sinaliza coisas. E é aí que eu quero entrar. Porque até se dizer perseguido, até dizer, olha, não tem devido processo legal, olha como não sei o quê, olha como o Supremo... Não, tudo isso é parte do jogo. Tudo isso é parte do jogo, né? Do jogo deles. Agora, por que fazer isso? Veja só, há um frenesi, e essa pesquisa da Quest é parte desse frenesi, né? Independentemente de intenções, não interessa, né? Nós temos de ter um Brasil
que supere Lula, temos que deixar Lula para lá. A gente não gosta do Lula, a gente não quer o Lula. Né? E também, em muitos setores, nem Bolsonaro. Bolsonaro, a gente sabe, ele não vai conseguir ser candidato, não será ele. A gente gostaria até que fosse, mas não. Aí entra os extremistas de centro também, né? A gente não quer nem Lula nem Bolsonaro, a gente quer um novo Brasil, quer superar isso tudo. E havia nesse grupo do Queremos Superar Isso Tudo, especialmente endinheirados, etc., dinheiro grosso, dinheiro pesado, né? Dizendo, esse Bolsonaro atrapalha um pouco esse meio de campo, né? Ele fica se dizendo candidato, não vai ser, enquanto isso fica aí esquentando o lugar, e sempre há a suspeita de que ele possa querer um Bolsonaro na chapa. Né? E aí o Eduardo era o candidato, digamos, a essa função, no caso de o pai realmente ser inelegível, não, permanecer inelegível e vai permanecer inelegível em razão da condenação na Justiça Eleitoral e vai se tornar inelegível por mais tempo em razão da condenação na Justiça Comum. Né? Então, ele era um elemento que atrapalhava, né? Porque ele tem uma agenda muito radical. Né? Setores que querem aposentar o governo Lula, que falam de uma nova transição, apostam tudo em Tarcísio de Freitas. Tarcísio é o homem. Tarcísio é o homem desses caras. Tarcísio é um nome. Né? Esse Tarcísio que teve uma atuação bastante clara, evidente, na manifestação de domingo. Né? A manifestação de domingo, ainda que flopada, ainda que mal sucedida, ainda que para um grupo pequeno de pessoas perto daquilo que esperavam, mas o Tarcísio ali, ele atravessou o Rubicão. Né? Ele fez uma escolha sem volta, acho eu. Se não para ser o candidato, pelo menos uma escolha sem volta, que a muitos surpreendeu. Aliás, eu fiquei surpreso lendo um texto dizendo que ele agiu com moderação nesse evento. Moderação, ele fez o ataque mais violento ao Supremo Tribunal Federal. Ele associou o Supremo Tribunal Federal àqueles que soltam traficantes. Né? Sendo que o senhor Tarcísio de Freitas responde pela segurança pública em São Paulo, e nós sabemos como é que se sente um paulistano, um paulista saindo à rua hoje em muitas cidades. Né? O paulistano nós sabemos. Mas ele associou o Supremo àquele que solta traficantes. Né? Ele fez uma espécie de ameaça velada ao Supremo. Ele disse, vamos votar anistia, e eu acho que não será votado, e vamos ver, e se votado e aprovado, o Supremo vai dizer que não vale, o Lula veta, pode derrubar o veto, e o Supremo vai dizer que é inconstitucional. E ele disse, vamos ver quem terá coragem de ser contra. Não, o Supremo será contra. O Tarcísio está garantindo, então, que caso seja presidente, o confronto com o Supremo continua. E agora, vamos lá, o Eduardo faz isso. Eduardo faz isso, ele diz... Quais são as implicações dele fazer isso? Com o apoio do pai. E diz, o Trump vai cuidar do meu filho e tal. Então, está se dizendo assim, está se desistindo, seu Diego, da defesa técnica. A partir de agora, defesa, como é que você vai apresentar petições e vai argumentar junto a um tribunal que você diz, cuja legitimidade... ou cuja honestidade em cuja honestidade você não confia. Isso é desistir da defesa. É o Eduardo que está fazendo, em nome do pai, né? Para fazer uma alusão bíblica e fílmica. Né? É o Eduardo que está fazendo, mas está dizendo, nós não confiamos no Supremo, nós estamos renunciando, na verdade, à defesa técnica. A gente não acredita na defesa técnica. Ela vai ser mantida, mas a gente não acredita. A gente sabe que não vai dar certo. Né? A gente sabe que ele já está condenado. A gente sabe que esse tribunal não tem legitimidade.
né? Então, isso. Ele próprio diz, é claro que eu não serei candidato, porque ele, inclusive, diz que pode pedir asilo. Nesse tempo, ele pode ficar longe de 120 dias, depois tem que assumir um suplente. Nesse tempo, ele vai ser uma figura que nunca houve no Brasil, que é o deputado fora do país. Não existe essa figura no país. Como é que é o deputado fora do país? Ele confessa, com o endosso do pai do investigado, ele confessa que ele estará lá para fazer uma articulação e ponte com a extrema-direita americana, e ele tem contatos ali, contra o judiciário brasileiro. Porque não vamos nos enganar. Acho que nem os dois indicados pelo Bolsonaro acreditam que esse ataque industriado contra o Alexandre é só contra o Alexandre. Não é só contra o Alexandre. É contra o Poder Judiciário. Quem integrando o Poder Judiciário vai achar aceitável, e se achar em um vagabundo, que exista um deputado que está no exterior pedindo sanções ao Poder Judiciário brasileiro, a membros do Poder Judiciário e a brasileiros, a membros do governo, da Polícia Federal, etc. Então, desiste-se da defesa, desiste-se da ladainha de que o Bolsonaro vai ser absolvido, né? Desiste, de certo modo, da própria anistia, porque, vamos lá, para os propósitos de anistia, essa decisão do Eduardo ajuda ou atrapalha? Eu acho que atrapalha. Então, tá claro, veja só, Bolsonaro não será o candidato, porque eles estão dizendo não adianta, o próprio Eduardo disse, enquanto o Alexandre estiver aí, nós temos de tirá-lo. Ele está convocando uma insurreição fora do país, ele está convocando uma insurreição dos brasileiros, do mundo político, contra o Supremo, contra o ministro Supremo. Aí Bolsonaro diz, não, eu não vou ser candidato mesmo, reconheço que não serei. Eduardo está dizendo que não será ele. Evidentemente, nesse arranjo e nessas circunstâncias, não será Michele. Não tem nenhum outro governador que tenha as bênçãos de Bolsonaro. Fala-se no Zema, mas eu considero que isso está mais para um certo bom humor, né? A moda, né, direitista. Existe o Ronaldo Caiado, esse diz, não, eu sou candidato, mas é da direita, mas ele não depende, diz, não quero depender das bênçãos de Bolsonaro. Na prática, o que você tem é uma antecipação do jogo em que o Tarcísio, sim, aparece como o nome. Esse Tarcísio do domingo, e esse Tarcísio que ontem publica nas redes sociais uma imagem, uma foto dele ao lado de Eduardo, né? Ilustrei o meu texto de hoje com essa foto, ao lado de Eduardo, dizendo que está com o Eduardo, que apoia, sempre junto, brother. Bom, se ele está com o Eduardo, sempre junto, brother, ele está endossando, isso é fundamental. Isso é fundamental, não colocar isso na análise é uma falha grave. Ele está endossando o discurso do Eduardo. Aquele vomitório do Eduardo contra o Alexandre, e depois ele participou de entrevistas, etc., né? Aliás, até inventou um adjetivo novo, né? Até anotei aqui, já vejo, né? Mas vou continuar enquanto procuro aqui. Então, ele está endossando tudo aquilo que o Eduardo disse. Cadê o Tarcísio moderado desses extremistas de centro? Claro que falar em bolsonarismo moderado, né, tem a sua graça. Vai ver amor pelo paradoxo, né? Mas, não,
E o Tarcísio vende isso, especialmente em áreas aqui de São Paulo, empresários, banqueiros, gente endinheirada. Não, ele não é Bolsonaro, ele é outra coisa. Né? Não, sem dúvida, ele tem mais formação intelectual, sem dúvida, ele tinha uma trajetória profissional que o Bolsonaro nunca teve, né? Mas, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista ideológico, é outra coisa? Ah, não, mas é que o bolsonarismo impõe a ele essa fidelidade, então ele é obrigado. Não, ele não era obrigado a fazer aquela mensagem ontem. Né? Se ele tivesse dito, tenha certeza, Eduardo, que a democracia no Brasil será preservada, era uma forma de solidariedade, sem, no entanto, comprar a tese. Mas ele não teve dúvida em comprar a tese. Ele comprou a tese no domingo, ele comprou a tese ontem, e são coisas muito sérias. Então, ele se coloca como candidato à continuidade da crise institucional, a verdade é essa. E resolveram antecipar o jogo. Eu vejo aí uma antecipação de jogo. Precisa ver o fator que levou a essa antecipação de jogo ou os fatores. Quais foram os aliados de Tarcísio, os aliados do bolsonarismo, que disseram, vocês estão conduzindo mal, nós precisamos de uma coisa aqui, de uma coisa nova, que deu uma chacoalhada no processo político. E essa chacoalhada no processo político significa não dá mais, que esse Supremo não dá mais, nós temos, deve ser o nosso horizonte. Vocês imaginem uma campanha eleitoral, né, depois do que fez Tarcísio ontem, depois do que ele fez no domingo. Vocês imaginem uma campanha eleitoral. É claro que ela estaria centrada no governo Lula, né, não há dúvida, e naquilo que eles consideram os desastres do governo, eles e essa turma aqui da pesquisa, né? Mas também seria uma campanha contra o Supremo. E quando você faz uma campanha como essa, o que se quer, na verdade, não é chegar ao poder, o que se quer é vingança. O que se quer é desmoralizar o tribunal. Os Estados Unidos demonstram isso. Em razão das circunstâncias lá deles e das dificuldades que os Estados Unidos têm para punir sediciosos, né? Estão colocados aqui no livro Como Salvar a Democracia, que, aliás, no prefácio faz um elogio ao modo como o Brasil tratou a sua. Né? Enfim, o Trump virou candidato, se tornou candidato e se elegeu. E se alguém imaginava que ele não fosse se vingar, é claro que fez a aposta errada, porque ele está se vingando. Né? Então, o que a gente tem aí, é preciso tomar cuidado, vamos à pluralidade, não sei o quê. Não, existe um grupo que nega os crimes de 8 de janeiro, de fato chama aquela gente de pobres coitados, os patriotas, aqueles perseguidos pelo Supremo. Mas o 8 de janeiro foi só um ponto de uma trajetória golpista que veio bem antes, que está sob investigação, com pessoas sendo processadas. Essas pessoas negam isso. Né? O governador de São Paulo, como candidato, se torna o caudatário dessa visão de mundo, né? E demonstra a falácia que é essa história de que ele é outra coisa. Né? Não, ele não é outra coisa. Olha, bolsonarista, se você gosta do Bolsonaro mesmo, né, por isso bolsonarista, tal, não, o Tarcísio não é outra coisa. O Tarcísio é Bolsonaro. O Tarcísio é Bolsonaro. Ele é Bolsonaro, inclusive, na forma como exerce o governo. Ele fez uma polícia militar bolsonarista em São Paulo. Né? E eu vejo que, do modo como isso ficou, com a estridência que isso ficou, de resto, insisto, não faz nenhum sentido a acusação, mas com a estridência que isso tomou, né?
você tem essas consequências todas. Né? Acabou. O candidato hoje possível da extrema-direita, hoje, é o Tarcísio. Se o governo Lula recupera popularidade, etc., isso evidentemente pode acontecer, né? E acho que não vai ficar assim como está, mas enfim, não vou ficar fazendo previsões aqui, né? Aí não sei, ele pode desistir, aí quem entra no lugar é a ver, né? Mas que houve essa antecipação do jogo, houve, né? Porque, afinal de contas, como disse o Eduardo ontem, né, numa entrevista, o Alexandre é um ditador muito sarcasmo. Não me pergunte o que isso quer dizer, porque eu não tenho a menor noção. Que a palavra não existe, de resto. Né? Deve existir ali no universo bolsonarista. Exato. Eles têm essas, né? Um dialeto próprio. O Carlos também, às vezes eu fico confuso, mas eles se entendem, o importante é isso. E é isso, né? O Tarcísio vai deixando claro, né? Ele não fala, né? Não diz claramente que vai ser o candidato, porque Bolsonaro não permite. Aliás, o Bolsonaro ontem esteve lá no Congresso, né? Dizendo que ele vai ser o candidato, não vai ser Tarcísio, não vai ser filho dele, não. Ele vai ser. Exato. Agora veja você como não faz sentido, né? Como é que é? Ele vai ser candidato. Para ele ser candidato, é preciso que ele recupere elegibilidade. Não há a menor chance dele recuperar essa elegibilidade, né? No que ele já está condenado. E é preciso também que ele seja absolvido no Supremo. Entendi. Então, ele está fazendo isso que ele está fazendo, esse movimento que eles fazem, justamente para desmoralizando o Supremo, encostando o Supremo contra a parede, então o Supremo faz o que ele quer. Né? Daqui a pouquinho, na volta, a gente vai falar sobre o Supremo se manifestando sobre pedidos de impedimento. Né? Não, isso não vai acontecer. Né? Isso não vai acontecer. Ele não será o candidato. Né? Não será. Assim como não vai ter anistia. Mas ele insiste nisso e tal. Agora, o jogo que fizeram, insisto, não é isso que se está indicando aí. Né? A maneira como o Tarcísio se apresenta para o jogo, é a maneira de quem quer disputar a presidência da República. E, de fato, é o preferido dos mercados, do extremismo de centro, não sei o quê. Né? Essa gente pode ficar triste, porque ela não decide a presidência da República sozinha. Né? Se decidisse, não há dúvida de que seria o Tarcísio. Né?